Pai amantíssimo, fonte de luz, de amor e de sabedoria, agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos aqui, reunidos em seu nome. Pedimos que nos envolva com a sua luz e que os trabalhadores que antecederam, preparando o ambiente, possam nos envolver, nos acolher, amparar as nossas dores e nos auxiliar no processo de melhoria constante que buscamos a cada dia. Pedimos que nos envolva e que permaneça conosco, nos auxiliando no entendimento do tema de hoje, nos auxiliando a mim pessoalmente para transmitir esse tema de forma adequada e correta para o entendimento de todos. Abençoa-nos, Senhor, na sua luz e no propósito de servir e de aprender. Que assim seja. O texto de hoje ele está no livro Vinhas de Luz, do Emmanuel, né, o capítulo 34, e o capítulo é Não Basta Vir. E ele está baseado numa passagem do Evangelho de Lucas, que também tem em Mateus, no capítulo 40 de Lucas, né? Então, o Emmanuel sempre começa com um pequeno versículo que ele tira do Evangelho, e a partir desse versículo ele nos traz o entendimento da passagem. E ele, então, está no capítulo 40, e ele fala da cura de Bartimeu, que era um cego que estava no caminho de Jericó, por onde Jesus estava passando. Então, quando ele percebe que é Jesus que está no caminho de Jericó, ele começa, então, a pedir a Jesus que o ajude. E a multidão que estava em volta de Jesus começa a falar para ele se calar, para ele ficar quieto. E ele, mesmo assim, ele continua pedindo, né, para que Jesus o curasse. E aí Jesus, então, pede que o conduzam até ele, né, e lhe pergunta: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja de novo. E Jesus disse-lhe: vê, tua fé te salvou. E de pronto viu de novo e seguiu, louvando a Deus, e vendo todo o povo deu louvor a Deus. Então, essa passagem é uma passagem que traz bastante reflexões para nós. Vocês estão com calor? Não, porque eu estou tão... Eu vou aumentar. Aumenta um pouquinho. Eu falei que eu estou aqui, comecei a sentir... Então, ela traz algumas reflexões para a gente, né? Em primeiro lugar, a questão de que o mendigo não se intimidou diante da multidão, né? Ele estava ali pedindo ajuda, a multidão falou para ele: fica quieto, não conversa mais, e ele não se intimidou, e ele continuou a solicitar que Jesus o ajudasse, já que ele tinha esperança de ser curado, né? Isso foi uma das coisas. Quantas vezes nós, né, nos acovardamos diante da primeira negativa, né? Quantas vezes nós nos propomos a fazer alguma coisa, a frequentar uma casa espírita, a ir à igreja, a ir a um templo, e você começa a frequentar, e aí você, no primeiro não, a primeira coisa que você tenta fazer, você não recebe apoio, você já fala assim: não vou mais. Não deu certo, não funcionou de forma adequada. Ou quando alguém vira para você e fala: não, isso não vai dar certo, para que você vai lá? Você não vai receber nada em troca disso. Aí você já se acovarda e segue a opinião dos outros, né? Desistindo ou abandonando aquilo que eventualmente nós poderíamos ter como um início de alguma atividade ou de algum trabalho. Outras vezes nós nem tentamos, porque nós achamos que nós não somos merecedores, não é?
A gente acha que, por que Deus, com tanta pessoa para se preocupar, vai se preocupar somente comigo, né? Ou vai me dar uma atenção especial? Por que Deus faria isso? Então a gente acha que a gente não merece aquela cura, ou não merece aquela ajuda, aquele apoio, e a gente desiste mesmo antes de começar, né? E o mendigo nos traz esse exemplo. Uma outra coisa que é interessante nós observarmos é que, assim que ele recebeu a cura, o que ele fez? Ele louvou, agradeceu e seguiu Jesus, né? Normalmente, o que a gente faz? No momento que a gente recebe a cura, ou recebe a ajuda, ou o amparo para aquilo que nós estamos solicitando, a gente, naquele primeiro momento, a gente agradece, ótimo, maravilha. Quanto tempo a gente leva para essa gratidão? Uma semana? 10 dias? Depois, a gente esquece o que aconteceu e volta para os antigos hábitos que nós tínhamos anteriormente. Eu vou falar para vocês assim, por experiência própria, tá? Não é que eu estou falando por causa dos outros, não. Em 2018, eu tive um edema, um hematoma subdural agudo e... era, inclusive, o médico não entendia nem como eu estava bem daquele jeito, porque foi uma toma muito grande que começou a empurrar o meu cérebro. Então, eu sentia muita dor de cabeça, né? Mas estava com todos os movimentos normais, sem problema nenhum. E aí eu fiz a primeira cirurgia, ele abriu a cabeça, tirou uma parte do tampo da cabeça, removeu o hematoma, devolveu. 10 dias depois eu estava com água novamente na cabeça, eu tive que fazer uma segunda cirurgia, mas assim, nem os médicos acreditavam. Eu lembro que enquanto eu estava no centro cirúrgico, eu sentia que eu estava amparada pela espiritualidade. Eu sentia isso, que estava amparada pela espiritualidade. Depois da cirurgia, vem aquele monte de reflexão, né? Por que passei por aquela situação? O que eu tinha de aprendizado? O que eu tenho que tirar disso? Aonde eu tenho que mudar? Onde que eu tenho... E aí, assim, aquilo fez uma revolução na minha mente, né? É como se eu tivesse pronta para tocar adiante e realmente colocar em prática aquilo que a gente aprende, né? Mas, assim, vai passando o tempo... a gente vai esquecendo do milagre que recebeu, a gente vai esquecendo da bênção que a gente recebeu naquele momento e a gente acaba incorrendo depois nos mesmos erros que a gente incorria anteriormente. E isso, infelizmente, é natural do ser humano. A gente tem dificuldade de se manter firme. Por isso que a gente tem as dores, né? Porque como vem a dor, a gente passa por ela, dá aquele estalo, você fala, agora eu vou seguir adiante. Passa algum tempo, você se esquece, o que acontece? Vem outra dor, vem outra coisa para dar aquele puxão de orelha que eventualmente a gente necessita. Então, como nós temos agido diante das bênçãos que a gente recebe, né? Diante das graças que nós recebemos? Carlos Pastorino, na análise dessa passagem do Evangelho, ele diz que hoje nós não temos mais o Mestre Jesus em corpo a perambular pelas ruas das nossas cidades para a gente se ajoelhar e pedir que nos cure, né? Mas quantas vezes passa o Cristo por nós e, distraídos, deixamos escapar a oportunidade? Quantas vezes já terá passado o Cristo sem que o tenhamos percebido? Isso é um outro ponto. Quantas vezes nós temos a oportunidade, né, de trabalho? O trabalho vem à nossa porta. Como? Através das dores do mundo que está à nossa volta. Quanto sofrimento não tem à nossa volta de pessoas necessitadas, de pessoas que estão passando por problemas materiais, outras por problemas espirituais. Gente que às vezes só precisa de um abraço e a gente simplesmente ignora. Não é? Na sexta-feira retrasada, nós tivemos um seminário com o Roosevelt e ele estava falando de esperança, mas ele fez uma abordagem de caridade que
me tocou profundamente, porque eu fiquei me questionando o quanto eu era caridosa. E eu cheguei à conclusão que eu era um tiquinho assim caridosa. Porque a caridade real é aquela onde nós nos entregamos. Quantas vezes nós nos entregamos para as atividades de caridade ou para as atividades do centro, da igreja ou do templo que frequentamos? Para ajudar, para amparar, para acolher. Ou quantas vezes nos entregamos para ajudar um familiar que está passando por necessidade? Às vezes a gente pensa assim, não, já ajudei um monte de vezes, eu não vou mais ajudar porque... Ele ainda está na ignorância e ainda precisa da nossa ajuda. E quem tem condições de ajudar, deve ajudar. Faz parte do nosso processo de aprendizado e de evolução. Então, Cristo passa por nós através das misérias humanas que estão à nossa volta e a gente nem percebe que é uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de nos melhorarmos a partir da caridade. Emmanuel, no capítulo de hoje, diz que a atitude do cego de Jericó representa padrão elevado a todo discípulo sincero do Evangelho. O comportamento que ele teve, a forma como ele agiu, é a forma correta de se agir. E ele explica: o enfermo de boa vontade procura, primeiramente, o mestre, diante da multidão. Em seguida, a cura. Acompanha Jesus, glorificando a Deus. E todo o povo, observando o benefício, a gratidão e a fidelidade reunidos, volta-se para a confiança do divino poder. Olha que fascinante o passo a passo que ele dá para que nós possamos seguir. E se nós queremos a nossa cura, física ou espiritual, ou simplesmente da nossa melhora íntima, é o caminho que a gente tem que seguir. Primeiro, procurar Jesus. Não é? A gente tem que procurar Jesus. A gente não pode se esquecer que nós somos criaturas divinas. Jesus disse para nós: vós sois deuses. Tá certo? E Jesus não desampara a gente em momento algum. Nós nunca estamos sozinhos. Nunca. A única coisa que a gente tem que fazer é sintonizar com Jesus, é sintonizar com o Pai, sintonizar com a espiritualidade amiga que está ao nosso lado, como trabalhadores do Senhor, para nos amparar e para nos auxiliar nesses momentos de dificuldade. E aí, sempre que eu penso nisso, eu lembro do Pegadas na Areia, Todas as vezes que estiverem caminhando e que não tiver uma pegada só na areia, é porque eu estou te carregando no colo. E ele nos carrega no colo, sem que a gente perceba. A gente só precisa estar aberto para receber esse colo. Porque às vezes a gente acha que não pode, a gente acha que não merece, mas ele está ali disposto. Segunda coisa é obter a cura. Nem sempre é tão visível quanto no caso do cego de Jericó, não é? Nessa época de Jesus, os milagres eram muito evidentes, Eles aconteciam de uma forma muito clara. Hoje em dia, às vezes ele é mais velado, ou às vezes nós ainda não temos merecimento para aquela cura, porque o nosso aprendizado é passar por aquela situação. Mas existe uma cura que está acontecendo muito maior do que o que a gente imagina, que é a cura da nossa alma. A cada dor que a gente passa no meio do nosso trajeto, a cada problema que a gente enfrenta, a cada situação difícil, nós estamos sendo curados na nossa alma, que é a finalidade principal da nossa existência. O corpo físico, ele é só um invólucro necessário para o nosso aprendizado dessa existência. Ele nos foi dado porque nós temos aprendizado, nós temos coisas a retirar daquela situação, e aí nós temos esse corpo que nos foi dado.
Então, a doença física, ela é material, mas o importante não é o material, é a cura espiritual que nós temos. Essa é a verdadeira cura. Vou falar de novo de mim. Eu gosto de dar os exemplos que acontecem na minha vida, porque eu falo que já vivenciei, já passei por aquilo, e a minha experiência pode explicar para vocês aquilo que eu estou querendo dizer. O meu pai morreu há 2 anos atrás, e ele ficou 7 meses numa cama de UTI. A maioria de vocês sabem, né? A gente relatou com todo mundo, oramos muito tempo por ele. E ele sofreu muito. Meu pai era uma pessoa extremamente ativa, com 79 anos quando se acidentou. Ele andava 7, 8 quilômetros por dia, uma pessoa assim uma pessoa muito boa. Tão boa que tinha coisa que ele fazia que nós nem sabíamos que ele fazia, e que no velório dele as pessoas chegaram e falavam: nossa, o seu Paulo me ajudou tanto nessa situação, me ajudou naquela. Então a gente, nem nós que éramos da família tínhamos noção. Ele tinha os defeitos dele, como todo mundo, ninguém é perfeito, todo mundo tem defeito, mas era uma pessoa muito boa. E ele caiu de uma escada dentro de casa, a escada que ia da sala para os quartos, né? E ficou tetraplégico desse tombo, mas aí foi para a UTI, fez cirurgia, aí teve problema de infecção, e a infecção não melhorava, e aí o problema foi se agravando. Foram 7 meses de sofrimento dentro daquela UTI. O que eu aprendi nisso tudo? Que o meu pai tinha que retornar para a pátria espiritual sem nenhuma mazela física. Então ele precisava passar por aquela dor, por aquele sofrimento, porque ele ia retornar para a pátria espiritual sem nenhuma marca no perispírito dele. E foi assim, maravilhoso, a partir do momento que ele teve a aceitação da situação em que ele se encontrava, porque precisava dessa aceitação dele, a resignação dele diante do acontecimento que estava ocorrendo. E aí, aquilo assim, foi sendo leve, tanto para ele, quanto para nós que estávamos no apoio, né? Porque não é fácil, é uma situação extremamente difícil, mas ele aceitou. E aí, quando a gente perguntava para ele: pai, tá tudo bem? Como que você está? Ele não falava, porque traqueostomizou, e ele não tinha... E aí ele virava e fazia: tá tudo bem. A gente não ouvia, mas você percebia que tá tudo bem. E aí, a partir do momento que ele se resignou, ele percebeu isso. E partiu para a pátria espiritual, assim, com a missãozinha dele cumprida. Então, teve dor? Teve sofrimento? Teve, para ele e para toda a família. No entanto, ele também teve a cura da alma, que era o que era necessário naquele momento, que era a coisa mais importante que poderia acontecer. Então, obter a cura é o segundo ponto, lembrando que nem sempre a cura é a nossa cura física, mas a cura da nossa alma. Seguir Jesus. E por seguir Jesus, nós não estamos falando de religião, tá? Não estamos falando de vir no centro, de ir na igreja católica. A religião nos fornece subsídios para que a gente possa seguir os passos de Jesus. Então, nós vamos estudar o Evangelho, os ensinamentos de Jesus, ela vai nos trazer esse subsídio. Mas seguir Jesus significa irmos atrás dos passos e do caminho que ele deixou para nós. É quando estivermos diante de uma situação, nós pensarmos assim: o que Jesus faria nesse momento? Se nós eventualmente pensarmos que Jesus não faria aquilo que eu estou querendo fazer, pode dar um stop, porque não é aquele o caminho que a gente tem que seguir. Se nós começarmos a nos perguntar qual seria a atitude de Jesus naquele momento, com certeza nós teremos muitas respostas, né? E estaremos efetivamente seguindo o caminho que ele nos mostrou. E ele nos deixou um evangelho maravilhoso, cheio de lições, né? De amor, de compaixão, de compreensão, de cura, né? De desapego, de humildade. Quantas lições ele não trouxe para nós? Então, seguir Jesus
É nesse sentido, tá? E aí agradecer. Com certeza, eu acho que é a parte mais esquecida, conforme o que eu já tinha falado anteriormente. A gente sabe pedir, a gente sabe fazer promessa, né? A gente sabe orar, isso a gente sabe fazer. Mas quantas vezes nós agradecemos aquilo que a gente recebe? E aí, assim, quando a gente fala de gratidão, não é só gratidão a Deus por aquilo que a gente tem, mas gratidão à natureza, que só pede o nosso respeito. Gratidão à família que a gente tem. Isso, você precisa desligar. Ela está me escutando, né? Gratidão à família que nós recebemos, não é? Que a gente às vezes acha, não, mas eu estou na família errada, não era para ter nascido nessa família, porque não, aquela família é a família que a gente precisa. Nada, absolutamente nada do que acontece na nossa existência não é necessário para o nosso aprendizado. Nós precisamos daquele aprendizado. Então, nós temos que agradecer tudo o que nos acontece, inclusive as coisas ruins. Inclusive a doença que nos põe na cama, nos põe numa cirurgia, porque essa doença, ela é educativa. Né? Inclusive os parentes difíceis que ficam nos questionando, discutindo com a gente, contradizendo, não sei, ele precisa estar ali, faz parte da nossa evolução, faz parte do nosso aprendizado. Né? Gratidão por acordarmos de manhã. Nós podíamos não ter acordado e a gente está tendo a oportunidade de mais um dia de aprendizado, mais um dia de conhecimento nessa nossa existência. Então, quantas vezes a gente agradece? Então, gratidão, enfim, pela vida que nós temos, que é uma bênção, é uma oportunidade bendita que a gente recebeu para trabalhar e para evoluir. Então, a gente tem que agradecer. Tem uma história que eu acho bem legal de gratidão, e eu vou ler para vocês porque é bem interessante. Charles Plumlee era piloto de caça nos Estados Unidos e serviu na guerra do Vietnã. Depois de muitas missões de combate, seu avião foi derrubado por um míssil. Plumlee saltou de paraquedas, foi capturado e passou 6 anos numa prisão vietnamita. Ao retornar aos Estados Unidos, passou a dar palestras, relatando sua odisseia e o que aprendera na prisão. Certo dia, num restaurante, foi saudado por um homem. Olá, você é Charles Plumlee? Era piloto do Vietnã que foi derrubado, não é mesmo? Ele respondeu, sim, como sabe? E aí perguntou Plumlee, e ele respondeu, era eu quem dobrava o seu paraquedas. Parece que funcionou bem, não é verdade? Plumlee quase se afogou de surpresa e com muita gratidão respondeu, claro que funcionou, caso contrário, eu não estaria aqui hoje. Ao ficar sozinho naquela noite, Plumlee não conseguia dormir pensando e perguntando-se quantas vezes via esse homem no porta-aviões e nunca lhe disse bom dia. Eu era um piloto arrogante e ele um simples marinheiro. Pensou também nas horas que o marinheiro passou humildemente no barco, enrolando os fios de seda de vários paraquedas, tendo em suas mãos a vida de alguém que não conhecia. Agora, Plumlee inicia suas palestras perguntando à sua plateia, quem dobrou o teu paraquedas hoje? Todos temos alguém cujo trabalho é importante para que possamos seguir adiante. Precisamos de muitos paraquedas durante o dia, um físico, um emocional, um mental e até um espiritual. Às vezes, nos desafios que a vida nos apresenta diariamente, perdemos de vista o que é verdadeiramente importante e as pessoas que nos salvam no momento oportuno, sem que lhes tenhamos pedido. Deixamos de saudar, de agradecer, de felicitar alguém, ou ainda, simplesmente de dizer algo agradável. Todos precisamos uns dos outros, por isso, mostra-lhes a tua gratidão. Então, quem está dobrando o nosso paraquedas? A gente sempre tem alguém dobrando o nosso paraquedas e, às vezes, a gente se esquece
de ter gratidão para com essas pessoas. E o quinto ponto é dar exemplo, não é? E esse é o ponto que Emmanuel toca lá em cima quando ele fala. Espera lá que eu vou voltar para trás só para pegar o trechozinho que ele relata isso. E todo o povo, observando o benefício, a gratidão e a fidelidade reunidas, volta-se para a confiança do divino poder. Então, quando nós nos modificamos, nós começamos a ter atitudes, comportamentos, mudanças que vão ser exemplo para aqueles que estão à nossa volta. Então, quando eu me modifico, eu modifico também a minha casa, eu modifico também a minha rua, os meus amigos, porque eles percebem essa mudança de comportamento e compreendem o quanto isso faz bem para a gente. Então, quando a gente passa por todo esse processo, a última etapa desse processo é quando a gente entendeu perfeitamente, começou a seguir Jesus, e aí nós começamos a ser exemplo dentro do nosso dia a dia, dentro das nossas atividades. Isso é outra coisa assim, muito, muito importante, tá? Emmanuel, então, alerta que a maioria dos necessitados, porém, assume posição muito diversa. Quase todos os doentes reclamam a atuação do Cristo, exigindo que a dádiva desça aos caprichos perniciosos que lhes são peculiares, sem qualquer esforço pela elevação de si mesmo à bênção do Mestre. A maioria de nós não quer esforço, não é? Quando eu tenho que me esforçar demais para ter uma mudança de comportamento, mas eu vou ter que estudar o Evangelho, eu vou ter que estudar as obras básicas, eu vou ter que fazer cursos, eu vou ter que mudar o meu comportamento, eu não posso mais fazer isso, eu não posso mais... não, pera lá, não quero. Não é? E aí eu volto de novo a um exemplo pessoal meu. Sou gordinha, eu preciso emagrecer, tá certo? Para emagrecer, eu preciso parar de comer doce, de comer chocolate, que é a coisa que eu mais adoro na vida. Só que isso vai gerar em mim o quê? Sacrifício. Pergunta se eu consigo emagrecer? Não, porque eu não quero. Então, para que as coisas aconteçam na nossa existência, é necessário que a mudança ocorra. Uma mudança de comportamento. Se eu continuar persistindo nos mesmos erros, no mesmo pensamento, sabe? Eu vou continuar sempre do mesmo jeito. Então é necessário primeiro que eu mude o meu padrão vibratório. Isso é essencial e fundamental na nossa vida. Nós sofremos a influência do plano espiritual nas nossas vidas. Kardec perguntou aos espíritos o quanto os espíritos influenciam a nossa vida. E eles responderam, muito mais do que vocês imaginam. Na maioria das vezes, são eles que te dirigem. Agora, qual é o padrão de vibração que eu me encontro? Se eu estiver feliz, praticando o bem, ouvindo os ensinamentos de Jesus e tentando aplicá-los na minha vida, tentando ser melhor hoje do que eu fui ontem, quem são os espíritos amigos que vão me acompanhar? Os nossos espíritos protetores. E nós vamos receber, a intuição desses espíritos que vão nos auxiliar. Agora, quando o meu padrão vibratório é de dor, é de tristeza, é de desânimo, é de raiva, é de desequilíbrio, quem são os espíritos que vão me acompanhar? Os nossos amigos menos esclarecidos, porque eu gosto muito de deixar claro uma situação. A gente fala às vezes de obsessor, você fica, porque o obsessor é uma pessoa como nós que está passando por problemas no plano espiritual e que ainda não se equilibrou, tá certo? Então eu vou me unir a essas pessoas porque o meu padrão vibratório está desequilibrado. Então eu preciso mudar. A partir do momento em que eu mudo o meu padrão vibratório, as coisas à minha volta começam a ficar mais fáceis.
Vai resolver o nosso problema? Não, não vai resolver os nossos problemas. Principalmente os nossos problemas materiais, que é sempre o que a gente quer resolver, né? Não vai resolver, mas vai ser mais fácil de eu enfrentar aquele problema. Eu vou ter mais tranquilidade, porque eu estou equilibrada. E quando eu estou equilibrada, fica mais fácil a gente encarar. Então, primeira coisa, é necessário que a gente mude, que não veja a mudança como um drama. Uma outra coisa que acontece na questão da mudança e que a gente observa também no meio corporativo é a questão da acomodação. Tá? Eu estou acomodada na minha situação. Então, eu não estou querendo fazer mudança, porque está tudo tranquilo. Não, deixa do jeito que está, eu não vou mudar não, vai ficar desse jeito. Porque a gente não quer mudar, porque a gente está acomodado. Então, a mudança é necessária, inclusive, para que a gente saia dessa acomodação, para que a gente se mexa, né? Para que a gente comece a agir na nossa existência, não só a reagir de acordo com o meio. Então, é importante a mudança e ela faz um bem enorme para nós. Emmanuel diz ainda, raros procuram o Cristo à luz meridiana, e de quantos lhe recebem os dons, raríssimos são os que seguem os passos no mundo. Muita gente recebe o dom, recebe a oportunidade de trabalhar para o bem e não faz nada. Daí procede a ausência da legítima glorificação a Deus e a cura incompleta da cegueira que os obscurecia antes do primeiro contato com a fé. Em razão disso, a terra está repleta dos que creem e descreem, estudam e não aprendem, esperam e desesperam, ensinam e não sabem, confiam e duvidam. Então é uma dualidade constante. E a gente então fica pulando de centro em centro, de igreja em igreja, de templo em templo, porque a gente acha que não, aquele centro não é bom, não, eu não me melhorei, eu não recebi a cura, né? Não gostei daquele padre de jeito nenhum, ele fez uma homilia lá que não veio de encontro ao que eu precisava, começou a falar de umas coisas lá, que eu comecei a ficar até com medo dessas... aquele pastor? Quer que eu vire santo? Como que eu... Então a gente culpa as religiões, a gente culpa as pessoas, sempre que essa mudança está dentro de nós. Volto de novo a falar, não são as religiões. As religiões só nos trazem os instrumentos para que a gente promova essa mudança. Mas se a gente não promover essa mudança, nós mesmos, nós somos os artífices da nossa própria existência. É nós que estamos plantando o nosso futuro. E quando eu falo em futuro, eu não estou falando só do futuro aqui no planeta Terra, não, para o fim. Estou falando do futuro nas outras existências. Nós estamos plantando hoje aquilo que a gente vai colher. Então, cabe a mim a mudança. Cabe a mim querer dar um passo diferente do que aquele que eu tenho dado. E se a gente se propor a mudar, a Joana de Ângeles fala que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, quando nós estamos prontos para essa mudança, vão aparecer várias oportunidades para que a gente receba as informações, para que a gente receba conhecimento, para que a gente compreenda melhor, para que a gente passe por todas as alterações necessárias. Então, depende só de um start mental para que a gente possa realmente ir adiante nisso tudo. Emmanuel nos fala ainda que aquele que recebe dádivas pode ser somente beneficiário. O que, porém, recebe o favor e agradece-o, vendo a luz e seguindo-a, será redimido. O que significa ser redimido? É deixar de ter as dores e os erros que estão registrados no nosso perispírito. Nós temos os erros carregados no nosso perispírito. Quando eu faço essa mudança, eu vou redimir esses erros, eu vou fazer com que eles deixem de existir.
Porque eu mudo o meu comportamento e naturalmente eu começo a me curar a minha alma. Lembra que eu falei lá no princípio? Para finalizar, Emmanuel ainda nos diz o seguinte: é óbvio que o mundo inteiro reclama a visão com o Cristo, mas não basta ver simplesmente. Os que se circunscrevem ao ato de enxergar podem ser bons narradores, excelentes estatísticos. Entretanto, para ver e glorificar o Senhor, é indispensável marchar nas pegadas do Cristo, escalando com Ele a montanha do trabalho e do testemunho. É arregaçar as mangas e começar a trabalhar na caridade, no amor ao próximo, no bem, em cada momento em que a gente estiver, né? Se colocar à disposição da espiritualidade amiga para atuar nos bate-papos do nosso dia a dia, nas conversas do nosso dia a dia. A gente tem tantas oportunidades de ajudar aqueles que estão à nossa volta e às vezes a gente simplesmente se cala. Não é? A gente pode arregaçar as mangas e começar a trabalhar na obra, porque Jesus conta com cada um de nós. Nós somos trabalhadores do Senhor. E às vezes a gente não percebe isso. Então todos nós temos o dom e temos a possibilidade de trabalharmos nessa seara. A gente só tem que seguir as pegadas de Jesus, que com certeza essas mudanças acontecerão e a gente vai atingir aquilo que a gente busca, né? Que é a perfeição, né? Que é a sintonia real com o Cristo. Obrigada, boa tarde. Vamos à nossa prece. Agradecemos, Senhor, mais uma vez. E agora, com o coração cheio de gratidão, gratidão pela vida, gratidão pelos amigos, gratidão pela família, gratidão por essa casa que nos abriga e que nos recebe com tanto carinho, gratidão aos amigos espirituais que estiveram aqui nos acompanhando, nos auxiliando, nos envolvendo. Agradecemos, Senhor, imensamente. Sabemos que temos recebido muito mais do que o nosso merecimento. Por isso, nesse momento que recebemos as bênçãos e essas boas energias que nos envolvem, vamos aproveitar para distribuí-las aonde houver necessidade. Vamos pegar essa boa energia que cada um está recebendo neste momento e vamos levar aos hospitais, aos asilos, aos orfanatos, àqueles que se encontram pelas ruas, aqueles que deixamos o nome na caixinha de vibração, que eles recebam a nossa melhor energia, a nossa melhor vibração. Vamos vibrar também pelos nossos familiares que não puderam estar aqui hoje, para os nossos amigos que não se encontram presentes, que todos possam receber essa imensa luz que toca os nossos corações. Nós podemos nos transformar em fontes de luz em cada momento que oramos, em cada momento que permitimos que o nosso coração se abra para o amor do Cristo. Ele está sempre conosco, em cada momento, em cada passagem, em cada fase dessa nossa jornada. Não nos desampara, não nos abandona e deseja que sejamos felizes. E a maior felicidade que existe é em se doar. Que essa paz que nos envolve neste momento possa envolver, enfim,
a todos os que se aproximarem de nós. Que sejamos instrumentos do amor do Cristo, por onde estivermos e por onde passarmos. Abençoa-nos, Senhor, e permaneça conosco durante toda a semana, nos auxiliando, nos instruindo e nos guiando nessa jornada. Que assim seja, graças a Deus.